Você pode mais uma vez falar com Ele em oração neste momento? Peça para que Ele continue ministrando na sua vida. Faça isso. Quantos podem erguendo as suas mãos e pedir para que Ele continue se revelando a você nessa noite? Senhor, como é bom estar onde o Senhor está, onde está acontecendo a manifestação da Tua glória, da Tua presença. E o Senhor sempre se manifesta na vida e através da Tua igreja. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor se agradou em estar no nosso meio. O Senhor tem recebido a adoração do Teu povo. O Senhor tem recebido a oferta do coração de cada um, Senhor. Por isso glorificamos o Teu nome. Tudo que está acontecendo aqui é em adoração, é em louvor ao Teu nome, reconhecendo a grandeza do Senhor. Espírito de Deus, continue ministrando agora através da instrução plena da Tua palavra. Cale, Senhor, todos os ruídos que venham a concorrer, ó Deus, para que nós possamos ouvir plenamente a Tua voz. Nós pedimos, ó Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Ainda em pé, abra a sua Bíblia em 2 aos Coríntios, capítulo de número 4. 2 aos Coríntios 4, versículo 7, diz assim a palavra do Senhor. 2 aos Coríntios 4, 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Vou repetir, vamos lá. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Eu vi que vocês estavam tudo com vontade de ler, então vamos ler agora todo mundo junto, tá? 1, 2, 3. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Foi intencional, gente, só para gerar em vocês o desejo. Tome os seus lugares. Muito obrigado. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Meus amados, o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, ele vem de forma compacta, resumida nesse versículo, apresentando, destacando um pouco de quem ele era e a forma de sua existência, né? Que ele se apresenta aqui como um vaso de barro. Olha que coisa tão pequena, tão barata, né? Mas ele vem se colocando nessa condição e vem também destacando, né, aquilo que ele administrava da parte do Senhor. Então, eu quero, dentro desse versículo, falar com vocês sobre quem você é e quem você é em Cristo. Ele está basicamente expressando essa mensagem aqui para nós. Quem ele é. Ele chegou a ter essa percepção de si mesmo. Por isso, quando ele olhava para ele dizia o seguinte: que eu sou o menor de todos os apóstolos. Na verdade, nem sou digno de ser chamado apóstolo. Ele reconheceu que ele era uma peça muito pequena e que em alguns momentos ele até era um perseguidor, um atrapalhão nas coisas do Senhor Jesus. Ele chegou a compreender isso, que ele não tinha nada, que o que ele tinha de melhor era a fraqueza dele. Ele falou: eu sou fraco, e o poder de Deus é onde ele se aperfeiçoa, é exatamente nisso mesmo, na minha fraqueza. E aí ele vem destacando também sempre a grandeza do Senhor. Inclusive, o tema desse capítulo aqui, 4, fala de Jesus Cristo. É o único assunto do ministério desse apóstolo, do apóstolo Paulo. Ele, por todas as suas palavras, ele traz essa convicção. E quando nós temos convicção de quem nós somos, primeiramente nós vamos ter uma facilidade de lidar, de nos relacionar conosco mesmo. Quando você entende quem você é nessa concepção do apóstolo Paulo, você não vai chegar com muita expectativa em lugar nenhum. Você já percebeu isso? Você já chega entendendo.
você vai ter então uma facilidade também de se relacionar melhor com o seu próximo, porque você sabe que você não é melhor do que ele. Por mais que você exerça algumas atribuições, ou que o Senhor te confiou algo de destaque, algo a mais, mas você não é diferente do seu irmão. Mas também você sabe que ele também não é melhor do que você, que todos nós estamos nessa condição aqui, vasos de barro. Aí ele vem falando de algumas coisas que estavam acontecendo, a manifestação da grandeza do poder de Deus, e ele estava, na verdade, desfrutando disso. Eu lembro que, eu estou falando que isso facilita muito a nossa vida, que uma das frases do nosso saudoso bispo Abigail, ela diz que tem gente que não sabe e não sabe que não sabe. Irmão, é complicado quando tem esse tipo de gente, mas quando a gente não sabe, a gente precisa pelo menos saber que nós não sabemos, não é isso? Então é bom a gente saber quem nós somos, para que você se relacione melhor, para que você sobreviva melhor. E Paulo se coloca dessa forma aqui. Em segundo, Paulo fala de toda a expressividade desse tesouro em sua vida. Primeiro, quem você é. Depois, quem você é em Cristo. Agora ele já dá uma virada de chave. Paulo, ele consegue já aqui perceber muito daquilo que o seu discipulador Barnabé tinha lhe passado, dos ensinamentos, né? Muito daquilo que Barnabé tinha explicado para ele na caminhada do discipulado, do ensinamento, das experiências. Inclusive esse Paulo, que ninguém acreditava nele, ninguém confiava nele. Os discípulos de Jesus não queriam muita conversa com ele. Falaram, esse cara é um perseguidor, é um matador. Nós falamos ontem aqui na nossa conferência sobre o chamado de Jesus na vida de Levi, um publicano, um cobrador de impostos. E nós vimos a palavra de Deus dizendo que Jesus saindo viu Levi. Da mesma forma viu o apóstolo Paulo aqui. Da mesma forma viu a mim e a você. Os olhos do Senhor Jesus viu a cada um de nós. E mesmo nessas condições totalmente improváveis que nós estávamos, mas os olhos do Senhor nos viu. E Ele vê. Ontem nós ouvimos aqui o testemunho de um dos nossos adolescentes que estavam até pouco tempo totalmente dominado pelos vícios, pelas drogas. Aos olhos, né, da família, da sociedade, às vezes totalmente sem perspectiva de vida. Mas os olhos de Jesus alcançou a vida dele. E hoje ele é um dos líderes de ID aqui da nossa igreja. Ele estava testificando aqui ontem daquilo que Deus tinha feito. Então, como Paulo, essas pessoas, né, nós já estamos também desfrutando um pouco daquilo que nós apenas tínhamos ouvido falar. E isso dá tanto certo, irmãos, que Paulo, da mesma forma que ele recebe nessas instruções de quem era Jesus, do amor dele, da capacidade dele de transformação, da capacidade dele, do poderio dele. Paulo estava vendo que realmente funcionava, né? Que ele orava e os enfermos eram curados. Paulo já estava vendo que os seus próprios lenços, irmãos, olha que coisa tremenda. Será que nós vamos chegar lá algum dia assim? De alguém pegar o seu lenço e levar, né, o lenço para casa e colocar o lenço sobre algum enfermo e o poder do Senhor ser manifestado na vida daquela pessoa. Paulo estava vivendo isso, e de chegar até ao ponto de ressuscitar um morto, né? O tal do Eutico. E ele usa aquilo que ele tinha recebido, aquilo que ele era no Senhor, ele passa então a utilizar isso. Então ele vê que isso funciona e começa a reforçar, a enfatizar essas riquezas, essas coisas preciosas que ele estava desfrutando com os seus discípulos.
E aí ele começa já a passar isso para todos os seus discípulos, para Tito, para Epáfra, para Filemon, para todos, né? Para Timóteo: Timóteo, não desprezes Timóteo, isso que foi confiado a você, que foi entregue a você, Timóteo, é algo maravilhoso, é algo glorioso. Então ele viu que funcionou e ele começou a passar isso para os seus discípulos. Então quem ele era em Cristo, fala disso, desse tesouro. Tem agora esses tesouros em vaso de barro. E aí, isso acontece, como eu disse aqui, com várias pessoas. Eu estava ouvindo, por exemplo, um relato da vida de um grande pastor, um homem que foi um grande pastor, um grande ministro da palavra de Deus, pastor Miles Monroe, um pastor americano. Ele veio a falecer no acidente há alguns anos atrás. Mas quando ele era criança ainda, os registros da sua história falam que ele, uma criança negra e de uma família pobre, e vai para a escola numa época inclusive que uma discriminação ainda era mais acirrada, né? E ele ali tentando aprender, né? E em dado momento ele estava tendo alguma dificuldade, como todos têm, a respeito de uma matéria, e aquele professor, totalmente uma pessoa rude, né? Mas era professor, e acabou agredindo muito aquela criança, por algumas vezes, né? Falando palavras pesadas para ele, dizendo que ele não tinha muito cérebro, que você tem um cérebro de macaco. E ele começou a atacar tanto aquele rapaz, aquela criança, que ele chegou em casa e ele começou a absorver, ele absorveu aquilo que ele estava ouvindo. E ele chegou em casa, foi falar para a mãe dele, né, o que estava acontecendo, relatou tudo. A mãe dele ouviu calmamente, uma mulher de Deus, uma mulher usada por Deus, cheia do Espírito Santo de Deus. E aí abraçou o filho e disse para ele: meu filho, acalme o seu coração, que o que é mais importante não é o que ele está falando de você, mas é quem você é para o Senhor Jesus. Você é a habitação do Senhor, meu filho. Você é a obra-prima da criação do Senhor Deus. Você é uma joia rara, você é especial, meu filho. E ministrou palavra de Deus na vida daquela criança, e ele começou a ser recobrado dos seus ânimos. A sua mente começou a reprocessar, né, sobre as possibilidades futuras da sua vida. E quem conhece a história desse pastor, posteriormente ele, né, foi um grande pregador, mas também um grande palestrante nas maiores universidades, principalmente americanas, a Universidade de Harvard. Depois, por algumas vezes, todos aqueles professores, todo o corpo docente daquela universidade teve que parar para ouvir aquele que alguém olhou para ele e havia desprezado. Então nós já recebemos do Senhor esse poder e essa autoridade. Sem Ele nós somos apenas vasos de barro, somente. Eu estava lembrando que quando eu estava saindo da adolescência, entrando na juventude, estava na moda, quem está nessa faixa etária vai lembrar disso, estava na moda aquela questão automobilística, as pessoas pegarem um carro, um veículo mais simples, né? Pegava às vezes um Fusquinha, pegava às vezes um Chevette, irmãos, e mudava toda a parte mecânica. Quem lembra disso aí? Né? Aí eu estou falando dos 40 e poucos aí, como eu, né? Pegava e fazia isso, não é? Quem olhava falava: não, isso aqui é um Chevetinho, né? Chevetinho. Aí começavam às vezes querer pegar racha, né? Não saía de jeito nenhum, porque o que estava, a mecânica toda, motor, câmbio, tudo, era tudo trocado.
A gente colocava tudo, toda a estrutura de funcionamento de um carro importado, um mega carro. Aí quem olhava para aquilo ali falava, não, isso aqui, né? Pegava às vezes um carrinho mais evoluído que tinha na época, o que era? Sei lá, Monza, o que era? Vectra, né? Cadete, tem uma na época do Cadete. E aí, irmãos, não saíam. Era isso aqui. Quando eu estava preparando essa palavra, eu percebi nitidamente que é dessa forma. Às vezes alguém ainda olha para você e vê o quê? Vê apenas, às vezes, um chevetinho, aquele corcelzinho antigo. Quando fala em coisa antiga, não é, pastor Joquizão? Assim, ele é a nossa enciclopédia, né, assim, essas coisas. Mas que às vezes tem muitas pessoas que ainda olham para você e vê esse carrinho simples, mas não percebeu ainda o que está dentro de você, aquilo que Deus te confiou e a autoridade que Deus delegou na sua mão. Por isso que te ouve aqui, irmãos, como nós ouvimos ontem, tantos testemunhos, né? Que alguém, um fulano de tal, foi lá e falou de Jesus para mim, cuidou de mim, falou que eu era especial, gerou uma palavra de Deus no meu coração. Por isso que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos e pensamos, segundo o poder dele que opera na minha vida, na sua vida. Mas tudo isso é para um objetivo. Versículo 21 do capítulo 3 de Efésios diz que opera em nós. E a esse glória na igreja, por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Então, nosso verdadeiro valor, o seu verdadeiro valor está em Cristo que habita em você. Nós só temos o valor quando alguém olha para nossas vidas. É por isso que Paulo entendeu isso plenamente, irmãos. O que ele está falando nesse versículo aqui é exatamente isso. Por isso que ele disse, né, que eu vou me sair de cena, eu vou me crucificar para que a vida de Cristo habite em mim. Ele sabia o seguinte, que quanto mais ele consagrava a vida dele ao Senhor Jesus, mais os tesouros do Senhor ia aparecer e menos o barro ia aparecer. Quanto mais ele orava, quanto mais ele conhecia das coisas de Deus, quanto mais ele se relacionava com o Senhor, ele deixava mais o tesouro, né? Aí qual que você quer que apareça mais? Logicamente aquilo que é mais importante. Agora, meus irmãos, cabe a nós esse processamento da nossa mente. Nós temos buscar termos esse entendimento do apóstolo, que o apóstolo Paulo apresenta aqui a nós. Não é aquilo que às vezes falam a nosso respeito, não é aquilo que às vezes a gente olha e a gente fica preso àquilo. Eu sei que muitas pessoas têm estado paralisadas por algum pensamento negativo, por algum trauma, por alguma coisa que essa pessoa viveu. E isso realmente sempre nos paralisa. E nós devemos combater isso, mudar, trabalhar. Aquilo que Paulo fala à igreja de Roma, né? Buscar a transformação da mente é uma busca, né? É um empenho que nós fazemos. Eu tive uma experiência essa noite, por exemplo, que nós chegamos ontem de viagem, como eu disse, chegamos na hora da conferência aqui do IT, e uma viagem um pouco assim cansativa. E chegou aqui, irmãos, tem um remedinho, né? Tem um remedinho para dar uma animada, para acordar. Quando um dos obreiros me viu chegando ali, falou: pastor, o senhor tomando café? Eu falei: exatamente, 2 golinhos que eu dei para acordar, sabe? Para acabar de acordar. Só que deu um problema. Quando eu cheguei em casa, deitei, né? Cadê o sono? Ismael, cadê o sono? O sono não vem. Aí já vem logo aquele reforço da sua mente: você não vai dormir porque você tomou café. Você não vai. Aí se você ficar brigando, não, eu vou dormir. Não vai, você não vai conseguir. Não, eu vou conseguir. Você, irmão, você vai perder a batalha. Eu já perdi várias vezes de ficar lá. E se você vou te dar uma dica agora aqui, ó. Essa aqui é uma dica. E nesses casos, se você começar a olhar no relógio, você já perdeu. Aí você já perdeu de vez.
Meu Deus do céu, já é 00:30. Isso é um vício, irmão. Já é 1h da manhã. Já são 2 horas. Você já dançou, irmão. Você vai ficar nisso até lá para as 3 horas, 4 horas da manhã. Até você se arrebentar, falando, não, agora não dou conta mais. Aí você desmaia. É isso que acontece. Então o que você faz? Você engana a sua mente. Você reprocessa aquilo. Você reprocessa. O que eu fiz? Então já que eu não vou dormir, glória a Deus, é bom demais. Eu vou ter essa oportunidade agora de eu ler o meu plano de leitura de amanhã. Já vou adiantar. Olha que coisa boa, rapaz. Não, coisa boa, mente. Eu vou fazer isso. Comecei e tal. Vou ter uma oportunidade a mais. Hoje o dia foi corrido demais. Vou ter uma oportunidade a mais de orar, irmãos. E eu fui por esse caminho. Quando eu comecei a reprocessar a mente, o que aconteceu? Ali na frente, eu esqueci do café, irmão, da tribulação do café e tal. E deu tudo certo. Pronto. Então é importante que nós reprocessemos a mente. Em terceiro e último lugar, este tesouro em nós revela a excelência do poder e glória de Deus através de Cristo Jesus. Você pode exaltar o nome dele? Olha só, 2 Coríntios 4 e o 6, o versículo anterior, em que o capítulo, o versículo que lemos. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Tem um objetivo, irmãos. Efésios 1, 5 e 6. E nos predestinou para filhos, de adoção em Jesus Cristo para si mesmo. Depois o 6. Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si mesmo. Então as narrativas, todos os acontecimentos narrados na palavra de Deus, não sei se você percebeu isso, todos, né? É para quê? É para manifestar a glória do Senhor, é para exaltação dele. Por isso nosso professor hoje aqui na escola dominical, ele disse sobre um ponto lá a respeito da vida de Moisés, ele falou, se fosse verdade isso, qual sentido teria isso para glorificar o nome do Senhor? E nós entendemos que nenhum. Então, tudo que está expressado na palavra de Deus, e aí John Piper disse certa vez o seguinte, que Deus é altamente exaltador de si mesmo. E aí você pode pensar, gente, mas é isso mesmo? Deus é altamente exaltador de si mesmo. Então nós fomos criados, e você vai perceber isso, para essa finalidade. Não que nós vamos aumentar em algum nível a glória do Senhor, não, mas nós vamos torná-la notória a outras pessoas. E aí é o seguinte, você pode estar pensando o seguinte, mas que ser é esse? Esse é um ser, você pode ter dois entendimentos nesse caso. Você pode amar essa afirmação, falou, glória a Deus, e eu somo, e eu me junto ao Senhor Jesus para a glorificação ainda maior do Senhor Deus. Você pode dizer isso. Não, eu o amo por causa disso, porque Ele disse que Ele é o Senhor dos senhores, porque Ele é adorado entre todas as nações, porque todo o joelho se dobrará diante dEle, porque toda língua confessará. Esse é o Deus, que Ele é altamente exaltador de si mesmo. Mas também você pode dizer que não concorda com isso, que Ele é um egomaníaco, exaltador. Ele, como assim? Então você pode ter essa escolha sim. Romanos 9, 22 a 25 diz, e que direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Olha nós aí, irmão, nesse meio aí, os quais somos nós,
a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como também diz em Oséias: chamarei meu povo e ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. Oh, exaltado é o nome do Senhor. Então nós fomos levantados com essa finalidade. Por isso que o apóstolo disse no versículo que fizemos menção: para a excelência, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Para que tudo de bom, tem alguém que diz que tudo de ruim que você vê em mim, sou eu mesmo. Tudo de bom é Cristo, é Ele, é o brilho dele que está saindo. E aí, se nós somos a luz do mundo, é porque nós refletimos aquele que é a própria e a verdadeira luz, que é o Senhor Jesus. Ele é a luz, mas nós podemos sim refletir essa luz. Isaías 43, 6 e 7 diz: direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra, a todos os que são chamados pelo meu nome, e os criei, olha só, e os criei para a minha glória, os formei e também os fiz. Você pode exaltar o nome dele? Agora, as nossas vidas precisam refletir então a glória dele. Quando você chega numa repartição e vê uma imagem, uma escultura que é feita, qual é a finalidade daquela escultura? A finalidade daquela imagem, daquela escultura, é lembrar aquela pessoa. Esses dias agora eu vi aqui em Goiânia, estão fazendo um monumento aí ao nosso ex-prefeito, né, que partiu para a eternidade, Iris Rezende, e eles fizeram uma escultura, mas muito parecida com ele. Quando você vê aquela escultura, quem que vem à sua memória? Vem a vida daquela pessoa, mas não vem só a foto daquela pessoa para você ver, não. Quando você vê aquela imagem, aquela escultura, né, vem na sua mente os feitos daquela pessoa, quem aquela pessoa foi, não é isso? Por isso que quando alguém faz uma imagem de si mesmo, é com essa finalidade. Quantos estão compreendendo o que o Espírito de Deus está falando aqui nessa noite? Você foi criado à imagem dele, para que pessoas olhem em você e lembre do Senhor Jesus Cristo. Onde você estiver, essa é a finalidade. Por isso que Paulo fica dizendo que ele passou a carregar no seu corpo agora as marcas, as evidências do Senhor Jesus Cristo. Onde eu passo agora, eu consigo refletir a luz do Senhor Jesus. Gálatas 6,17: desde agora ninguém me inquiete, porque eu trago as marcas do Senhor na minha vida. Segundo os Coríntios 3,18: mas todos nós com o rosto descoberto, refletindo como um espelho o quê? A glória de Deus. Interessante no versículo 13, falei: e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Olha a diferença, irmãos. Eu já estou partindo aqui para a conclusão da palavra, mas olha a diferença. Moisés não teve o grande privilégio que você e eu tivemos, por mais experiências gloriosas que ele teve. Mas quando Moisés descia do monte, ele estava de alguma forma se afastando da presença do Todo-Poderoso. Ele estava se distanciando de Deus. O que acontecia? O brilho da face dele ia se desfazendo, ia apagando, e aí ele tinha que pegar um véu, tampar a sua face, tampar o seu rosto, para que o povo não visse que o brilho dele estava apagando. Mas aí, conosco, o que Paulo está dizendo aqui a respeito, né, desse versículo aqui, a respeito da sua própria vida, é que agora
esse monte, na verdade, ele já está morando dentro de você, com a manifestação da presença do Deus Todo-Poderoso, que nada agora vai te afastar dessa presença gloriosa do Senhor Jesus, que nada. Você sai aqui da igreja e vai continuar a sua jornada, não é? E vai continuar com a presença gloriosa do Senhor na sua vida. É por isso que o próprio Senhor Jesus fez a valorização desses atributos, né? Em dado momento ele advertiu aqueles que estavam seguindo ele, falou: vocês não podem me seguir apenas por essas coisas, por aquilo que é barro, né? Por aquilo que é perecível. Vocês estão me seguindo pelo alimento que vocês tiveram, pelo pão que vocês comeram. Vocês não podem fazer isso. Vocês não estão me seguindo pelos sinais que eu estou realizando, pelas coisas gloriosas que eu estou proporcionando aqui diante de vocês. E é isso que Paulo está dizendo, o seguinte: ele falou: ó, eu já entendi. Paulo já estava cansado, né? Ele, como religioso que tinha sido, usando toda a argumentação, talvez teológica, né? Todo o conhecimento da lei, mas ele tinha percebido que tudo que ele falava, por mais alto que ele pudesse gritar, por mais ruídos que ele pudesse proporcionar, ele não estava conseguindo mudar nada na vida de ninguém. Da mesma forma somos nós. Mas quando nós buscamos de Deus, da parte do Senhor Jesus, ele diz o seguinte: que uma palavra dele só é suficiente para quebrar a incredulidade do nosso coração. Um toque dele na nossa vida muda totalmente a nossa vida, transforma totalmente a nossa realidade, e muda, e nós temos o antes e o depois dele na nossa vida. Você pode ficar de pé comigo? O Senhor nos confiou esses tesouros, os seus talentos, exatamente para isso que Paulo está falando, para que nós desenvolvêssemos. Ele não confiou esses tesouros nas nossas mãos para que eles ficassem guardados. Não, ele não permite isso. Ele não permite que aquilo que ele confiou nas nossas mãos fique guardado. A igreja do Senhor Jesus continua sendo ainda a agência que proporciona o sobrenatural aqui na terra. Escute isso: se você é a habitação do Senhor Jesus, se você é uma pessoa agora que está em Cristo Jesus, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo na sua vida, tenha a convicção de que o Senhor te preparou, te capacitou para você ser mais do que vencedor através dele. Paulo chegou a esse entendimento: eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então ele sabia, sabe aquilo que as pessoas às vezes olham para você e falam: rapaz, não é capaz, não vai conseguir continuar crente, não vai, quer ver? Olha para você, e ele está certo. Olhando para o fusquinha que somos nós não vamos conseguir, mas olhando para quem está habitando o nosso coração, nós vamos sim conseguir. É por isso que você está de pé, é por isso que nós vamos continuar a nossa jornada. Então, quem você é? Quem você é? E quem você é no Senhor Jesus? Se você não está em Cristo, eu devo te dizer que você é alguém que está debaixo de juízo. Isso é a palavra de Deus. Que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos. Pastor, mas eu nunca matei ninguém, nunca fiz isso, nunca fiz aquilo, nunca roubei, nunca prostituí. Mas você foi concebido em pecado. Nós fomos gerados com a natureza pecaminosa. E só tem uma solução para a nossa vida: é que nós aceitemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E Ele vai passar a fazer morada. Ele vai ser esse tesouro, né?
esse tesouro glorioso. Agora, a partir de agora, eu quero que apareçam as marcas dele e que as minhas próprias marcas sejam desfeitas. Que pessoas vejam na minha vida as marcas gloriosas do Senhor Jesus Cristo. Por isso eu quero convidar você neste momento. Você que ainda só é barro. Barro fala de algo falível, de algo desprezível, totalmente desprezível. Mas tesouro fala de algo precioso. Se você guardar um tesouro hoje, daqui a 200 anos você... tinha muito negócio de enterrar o tesouro. Você desenterrar aquele tesouro, ele vai ter um valor precioso. Aqui trazendo a aplicação, esse tesouro fala da eternidade, fala daquilo que não perde o seu valor. E você precisa receber ao Senhor Jesus. Vem à frente confessando a Ele. Vem à frente confessando a Ele como Senhor e Salvador da sua vida, entregando a sua vida a Ele. E você vai deixar que Ele, faça as mudanças. Tem um adolescente aqui já fazendo essa confissão. Você que não fez essa decisão, é a única decisão que pode transformar aquilo que é temporal naquilo que é uma riqueza eterna. É essa confissão que você faz, recebendo a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E nós podemos, o Senhor nos deu essa capacidade de transformar toda a riqueza temporal. Talvez você está tão apegado à sua vida, Talvez você está tão apegado aos seus desejos pessoais, mas isso é temporal. Eu quero que você busque a transformação disso naquilo que é eterno. Vem à frente, nós estamos te aguardando. Pode vir, sai do seu lugar agora. Mais do Senhor e menos. Que Ele cresça, que Ele continue crescendo na minha e na sua vida. Que nós nos diminuamos, que a natureza pecaminosa vai sendo sufocada, vai sendo combatida pelo poder dele. Oh, exaltado Deus, nós estamos te esperando aqui. Aleluia. Oh, exaltado Deus. está você que precisa reconciliar-se com o Senhor Deus, que precisa urgentemente
urgentemente renovar a sua aliança com o Pai, voltar para casa, deixar esse estado de vergonha e se apropriar do estado de honra. Venha reconciliar com o Senhor. Nós queremos orar com você, celebrar juntamente com você, e você vai receber o abraço do Pai. Não é? O Senhor Deus te aguarda, Ele te espera, e essa é a noite que Ele preparou para festejar o renovo da sua aliança, a aliança dele com você. Vem à frente, nós queremos orar com você. É necessário que você faça isso. É necessário. Está vindo mais uma vida preciosa para o Senhor. Os céus estão em festa, irmãos. Os céus estão em festa, não é? A glória do Senhor está sendo manifestada aqui. É somente o Espírito dele, é o tesouro dele que está sendo demonstrado aqui. Vidas estão vendo, percebendo. Isso que está queimando o seu coração, somente o Espírito de Deus pode fazer isso. Isso não é o orador, não é, mas é o poder de Deus que está sendo manifestado, é o amor dele que está exalando aqui. Vem à frente rapidamente, nós vamos orar por você. Já vamos orar.